Olá, estamos começando mais um podcast do Porto Alegre Oficial, aqui nos estúdios SZ Working, na Rua dos Andradas 860, no coração do Centro Histórico de Porto Alegre, onde você pode tirar do papel e transformar em realidade o seu projeto de podcast ou de outra realização visual, com toda a estrutura, toda a equipe que você encontra aqui no SZ Working. O nosso convidado de hoje é Nayton Gama, candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, ele que é eletrotécnico, com atuação bastante longa em São Sebastião do Caí, em Tupandi também atuou profissionalmente e nos traz uma candidatura voltada, né, à renovação dos quadros do Partido dos Trabalhadores. Nailton, vamos começar o papo por aí, sobre essa questão renovação, né? Tu vens da base, como que é esta trajetória que hoje te coloca como candidato a deputado federal pelo PT? Buenas, meu querido. Primeiramente, uma satisfação estar aqui no Porto Alegre Oficial. Eu sou Nayton Gama, eu tenho 30 anos e eu costumo dizer que eu sou filho da Dona Nadir, que é uma atendente de farmácia que tem até a 4ª série e filho das políticas públicas do governo Lula. Em especial, a política pública de valorização real do salário mínimo. Todo mundo se lembra a primeira vez que passou a noite sem dormir. A minha primeira vez que eu passei a noite sem dormir foi quando, depois de um anúncio do presidente Lula, que aumentaria bastante o salário mínimo lá em 2009, a minha mãe disse que eu ia poder escolher um tênis na loja. Eu ia para a escola, às vezes, com o tênis da minha mãe, ou de chinelo e meia. Então é isso que marca a nossa trajetória, o reconhecimento por tudo que o Lula fez pelos trabalhadores mais humildes. Foi com essa valorização do salário mínimo que foi possível que eu fizesse um técnico na Liberato e tivesse a profissão que garantiu o meu ganha-pão até hoje. E agora a gente está atendendo uma convocação do presidente Lula pela renovação do PT. Nailton, tu vem com uma bagagem, né, acrescida de um apoio importantíssimo, né, no sentido de te prover de experiências, que é do ex-deputado Tarcísio Zimmermann. Pode nos falar um pouquinho sobre esta relação, sobre o que ela tem significado para ti nesse processo de renovação do partido, né? Por favor. Perfeito. O Tarcísio Zimmermann, para mim, é o meu grande exemplo de vida e na política. Quando eu estava militando e, ao mesmo tempo, trabalhando na fábrica, em certos momentos a gente pega um desgosto por ver aquela política tão profissionalizada, tão engessada. Então, eu me deparo em 2021 com o Tarcísio, com um compromisso, um amor por disputar as pessoas na rua, conversar com as pessoas, a real política, aquela que muda a vida das pessoas no dia a dia, e eu me apaixonei de novo pela política. E o Tarcísio é um grande exemplo, porque ele é um cara que foi 3 vezes deputado federal, deputado estadual, ele tinha direito àquela aposentadoria especial dos deputados, e ele abriu mão dessa aposentadoria, ele é aposentado pelo INSS. E uma das nossas bases é essa: combate aos privilégios dos políticos e do judiciário. Tu representas uma renovação e traz aí também um legado do deputado Tarcísio, de outras lideranças. Na tua opinião, essa renovação pede que tipo de postura dos candidatos do Partido dos Trabalhadores nesta conjuntura atual e nesse movimento, né, que eu acho muito salutar, de oxigenar, de proporcionar protagonismo para as novas lideranças, para as novas gerações? Buenas. Primeiramente, eu quero dizer que eu não abro mão dos nossos cabeça branca, eu brinco. A gente tem que fazer a transição geracional, mas com o máximo respeito por esses quadros políticos que construíram a luta de esquerda no Rio Grande do Sul e até mesmo a nível nacional. O que eu acho que a gente precisa quando a gente fala de renovação, e aí eu digo pela minha experiência, como eu não tenho parente na política, eu comecei a militar aos 20 anos. E uma coisa que sempre me causou estranhamento é a profissionalização da política desde cedo. Eu sempre botei muito firme na minha cabeça: eu não ia ser candidato e nem ocupar cargo antes dos 30 anos. Porque eu acho, meu querido,
que a gente precisa engrossar um pouquinho o couro, saber o que é a vida das pessoas no dia a dia, trabalhar no chão de fábrica, costumo dizer, pegar esse dedinho aqui, ó, e lá bater o ponto. E eu acho que é isso que está gerando o distanciamento das pessoas, muitas vezes com a esquerda, porque não se identificam, às vezes, nos quadros políticos, mesmo jovens, alguém que viveu a mesma vida que eles estão vivendo. E é essa postura que a gente acha que é muito importante, se colocar como um homem comum, um homem do povo e que sabe onde o calo aperta. Tu és literalmente aquele candidato que vem do chão de fábrica. Isso é importantíssimo. E como é que tu projetas, né, no caso de uma vitória? Eu sei que a candidatura está forte, está bem construída, veio para a rua com força, né? Como é que tu projetas uma possível atuação como deputado federal? Qual seria a primeira impressão do eleitor com o Naiton eleito na nossa Câmara de Deputados? A primeira impressão é a mesma impressão que as pessoas têm hoje de mim. Um cara humilde e que não se rende aos privilégios. A gente quer ser um soldado do presidente Lula em uma pauta que está sendo pouco abordado, tanto pela direita quanto pela esquerda, que é o fim das emendas parlamentares. A gente se compromete em não utilizar emendas parlamentares no nosso mandato. A gente vai dar um jeito de devolver isso para o presidente Lula. Porque o presidente Lula, agora na convenção do PT, quando ele falou que queria mudar muita coisa nesse Brasil, a primeira coisa que ele falou que teria que comprar briga é contra as emendas parlamentares. E é preciso que se diga, não existe emenda parlamentar do bem porque é do outro e emenda parlamentar do mal porque é de fulano e ciclano. Não existe. Emenda parlamentar é emenda parlamentar e vem tudo do mesmo coxo. E a gente precisa acabar com isso. Deputado é feito para legislar e para fiscalizar, não para executar orçamento. Perfeitamente. Não estamos falando em orçamento secreto. A tua posição assim, é bem firme. De uma maneira geral, tu és contrário às emendas parlamentares. Tu pode desenvolver um pouquinho mais desse princípio de que tu consideras que o legislador não tem essa função de destinar recursos? Perfeito. Não, primeiro é importante esclarecer o seguinte, não é contra o orçamento secreto, é contra todas as emendas parlamentares, sejam elas as secretas, sejam elas as outras emendas. A gente precisa combater essa discrepância, que inclusive viola princípios constitucionais. O que acontece? Vejam o esquema que os deputados montaram. Se eu chegar para ti e te oferecer uma cesta básica em troca do teu voto, é crime eleitoral. Mas se eu chegar para ti e oferecer um asfaltinho na frente da tua casa com uma emendinha de 100, 200 mil de dinheiro público, aí é tudo legalizado. Os caras conseguiram legalizar a compra de voto e o povo nem percebeu. Isso é um câncer na nossa política. Porque o que acontece? Fenômenos impressionantes como lá em Capela de Santana. Pedro Westphalen, deputado do PP, era o secretário dos transportes quando foi aprovada o pedágio em Capela de Santana. Um pedágio que gerou um verdadeiro êxodo de pessoas da cidade, pelo aumento do custo de vida. Tu acredita que ele fez 48% dos votos para deputado federal na eleição seguinte? Sabe por quê? Emenda parlamentar. E aí o povo ficou olhando para as emendas e não viu como ele trabalhou como deputado, o que ele votou, o que ele legislou, o que ele articulou. Essa é uma discussão ampla dentro do Partido dos Trabalhadores, digamos, essa proposta de acabar com as emendas parlamentares, ou é algo peculiar da tua candidatura, de alguns outros setores? Como é esta discussão dentro do partido? Buenas, o presidente Lula, o mestre Olívio, encampam muito firme esse discurso. Mas claro que do discurso à prática existe uma distância. Quando a gente se compromete expressamente a não utilizar as emendas parlamentares, a gente está dizendo o seguinte, não existe essa conversinha de mas a direita está usando, por que a gente não vai usar também? Não, a gente tem que mostrar para o povo que a gente é diferente. Lá no aniversário do PT, num evento de aniversário do PT, no início do ano, o presidente Lula falou, cuspindo fogo, que o nosso partido, infelizmente, tinha votado também a favor dos 61 bilhões de reais de emenda parlamentar esse ano. O presidente Lula falou. E aí, na época, eu falei, quem não gostar, briga com o presidente Lula, não só comigo. Então, é um debate que existe, as pessoas são contra, mas que a gente precisa ficar muito claro, Tchê,
que não existe emendinha do bem e emendinha do mal. Vem tudo do mesmo coxo e a lógica é a mesma. A troca de uma emenda de um asfalto por apoio político é a mesma troca de uma emenda para uma ONG que acolhe não sei quem por apoio político. É a mesma refendização, é a mesma mercantilização da política. Dentro do partido existe resistência ao fim das emendas, porque a gente sabe que, como tu disseste, não existe emenda do bem, não existe emenda do mal, mas todos os parlamentares trabalham muito e se fundamentam muito, né, nos resultados dessas emendas que estão destinadas na hora de buscar novamente o voto do eleitor. Existe resistência dentro do partido nessas discussões? Bueno, já houveram algumas pessoas que chegaram na nossa candidatura e disseram que a gente não podia ser tão intransigente contra as emendas parlamentares. Porém, o que a gente tem dito de volta é o seguinte: a gente defende essa posição em público, porque é isso que o nosso público quer ouvir e é isso que o nosso público quer ver dos nossos parlamentares de esquerda. Quem discordar da gente, que defenda em público também a sua posição sobre as emendas parlamentares, se é realmente contra ou não. Fundo eleitoral é outro assunto que a gente meio que pincelou aqui antes de começarmos a gravar. Tu também tens um posicionamento bastante interessante. Como é que tu vês a questão do fundo eleitoral, da distribuição desses recursos e principalmente dos objetivos a que se propõe o fundo eleitoral, né? Que, pelo que conversávamos antes, a tua avaliação é de que isso tem causado mais distorções ainda, ao invés de solucionar o problema, né, de equalizar as forças das candidaturas. Perfeito, meu amigo. Veja, o fundo eleitoral, quando ele foi criado, foi justamente para pôr um fim à influência dos recursos privados, empresariais, na eleição e tentar buscar uma equiparação para que todas as pessoas tivessem oportunidade de disputar as eleições com o mínimo de estrutura. O que é o grande problema? Além de um volume estrondoso de recursos, que é esses quase 5 bilhões esse ano, o que aconteceu na prática política é o seguinte: quem já tem mandato, já tem a cota de exercício parlamentar, já tem trocentos assessores, já tem 30, 40, 50 milhões em emendas parlamentares, chega na hora de dividir o fundo eleitoral e ainda papam 2 milhões de reais. O que sobra para nós? Por exemplo, eu, um jovem operário, que estou atendendo a uma convocação do presidente Lula. Sobra provavelmente menos de 100 mil reais. Aí me digam, como que as pessoas vão olhar para a gente e dizer: nós somos diferentes, a gente divide o fundo eleitoral de acordo com os preceitos do nosso estatuto de parceria, de fraternidade, de igualdade? Naiton, as linhas principais do teu mandato, as principais áreas de atuação que tu pretendes desenvolver chegando à Câmara Federal, quais seriam? Buenos, a gente quer fazer uma defesa muito forte, intransigente do meio ambiente. O Rio Grande do Sul é um dos estados que mais estão expostos às mudanças climáticas e, portanto, a gente não pode brincar com esse assunto. A gente tem que ir muito sério para cima dele. Foram aprovadas leis terrivelmente prejudiciais ao Rio Grande do Sul nos últimos anos, como, por exemplo, a flexibilização, no caso, passaram as áreas de APP para os municípios, e os municípios reduziram as áreas de preservação nas beiras dos córregos e rios no perímetro urbano. E aí isso vai piorar as nossas cheias. Então a gente precisa fazer uma defesa do meio ambiente como a defesa que a gente faz da nossa própria vida. A tua articulação com esses setores, né, que cuidam da questão ambiental, a tua atenção a esses processos de flexibilização que acabam causando danos que depois vão se refletir, vão potencializar os efeitos das mudanças climáticas. Como está a tua articulação, tanto com os setores, com os ambientalistas, com os outros órgãos, quanto a tua atenção a problemas como esse que tu mencionaste? Justamente, nós temos ambientalistas de renome, inclusive da nossa coordenação política, porque a gente quer combater o negacionismo que tem tomado o Rio Grande do Sul
em pautas, por exemplo, como esse do Desassorear RS, que é uma das maiores farsas que a gente já viu. O Desassorear RS do Eduardo Leite é uma farsa, e toda a direita bolsonarista é cúmplice do Leite nessa farsa. Estão dando falsa sensação de segurança para o povo, e quando vir chuva forte de novo, o povo achando que aquela patifaria resolveu, a gente vai ter uma surpresa muito negativa. Esse é um dos fatores, um dos maiores fatores de degradação ambiental no Rio Grande do Sul nos últimos 50 anos. Eles estão dobrando a aposta no caos quando a questão é enchente. Em vez de utilizar os 6,5 bilhões de reais que o governo Lula já disponibilizou, tem mais de 2 anos, para fazer as obras grandes e estruturantes, eles resolvem fazer politicazinha pequena, tudo abraçadinho, Leite, Zucco, toda essa turma para enganar o povo. Na tua opinião, quais seriam as medidas necessárias, urgentes e mais prioritárias para a aplicação desses recursos, que não o processo de desassoreamento e dragagem, né, dos nossos rios? E gostaria também que tu explicasse mais por que esse processo acaba sendo mais prejudicial do que benéfico na prevenção dos desastres ambientais. Vou começar explicando por que isso é uma farsa. Porque é o seguinte, tchê, imagina que o rio, ele não respeita limite de município. Então não existe essa história de cada município fazer uma parte e o todo dá certo. Não existe. O rio não respeita limite de município. Portanto, a gente precisa olhar para uma coisa chamada bacia hidrográfica, que é o rio e as zonas de contribuição que enchem ele de água. Olha só, eu peguei aquele estudo do IPH, do Instituto de Pesquisas Hídricas da URGS, e vi quanto volume de água a gente teve nas enchentes de maio de 2024. E com esse volume de água, já que eles tratam a coisa como, bom, afunda mais e vai caber água ali dentro, eu fiz o cálculo de qual profundidade teria que ter o Guaíba. Hoje o Guaíba tem, em média, 2 metros de profundidade. Se fosse afundar o Guaíba, para caber toda a água da enchente, que nem esses lunáticos estão pregando, o Guaíba teria que ter 28 metros de profundidade, desde a borda em toda a sua extensão. Veja, isso é um prédio de 9 andares, é um abismo na beirada da orla do Guaíba. Essa gente mente que nem sente. É impressionante. É uma coisa que eu digo, eles falam, os ambientalistas, os ecochato, cara, voltem lá para o primário aprender matemática, cálculo de volume, e aí vocês vão ver a barbaridade que vocês estão falando para enganar o povo. Da área ambiental, Naiton, para a área da educação, já que tu representas também a juventude, né, nesse processo de renovação, quais seriam hoje os principais problemas a serem atacados na educação do país, já que concorres a deputado federal? A gente enfrenta aqui no Rio Grande do Sul um processo muito grave de desmonte da educação, que começou lá atrás, quando tiraram a obrigação, por exemplo, da sociologia e da filosofia dos currículos do ensino médio. Porque se a gente tem alguém que não é capaz de pensar criticamente, a gente vai fazer um monte de apertador de botão, e que depois vão ser maus profissionais, porque eles não são capazes de fazer uma reflexão sobre aquilo que eles estão fazendo. E eu costumo dizer que eu sou um defensor ferrenho da escola técnica, do ensino médio integrado com o técnico. Porque eu quero dizer para vocês... Tu és fruto disso, né? Daí vem o Naiton. Justamente. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse um curso técnico. E eu só fiz ele porque era integrado com o médio. E isso me permitiu ter uma profissão que eu ganhasse mais e que me abrisse um universo de oportunidades. Quantos jovens mais que podem sim ter acesso a essa educação técnica integrada com o médio e que mudariam de vida? A gente precisa aumentar a oferta, a gente precisa ver as potencialidades de cada região da indústria para justamente fomentar isso. Porque é isso, no fim das contas a gente precisa ter empregos de qualidade, não adianta só ter emprego, tem que ter emprego que paga bem, tem que ter uma maneira da gente ascender socialmente. E a escola técnica é um dos melhores caminhos para isso. Como é que tu vê o engajamento do jovem hoje na política, de uma maneira geral, o engajamento nos processos eleitorais, a formação até ideológica do jovem de hoje, exposto à questão das redes sociais, de todas as transformações decorrentes? Nós estaríamos hoje preparando uma boa geração
para assumir as responsabilidades, os cargos públicos e ter uma efetiva participação na política logo ali adiante? Bom, essa pergunta é complexa, eu acho que ela tem vários fatores. Mas se a gente for olhar do ponto de vista geral, eu fico preocupado, por exemplo, com esse desregramento geral das Big Techs que entulham a cabeça dos jovens de bobagem, muitas vezes. Então é muito difícil a gente cravar que a nossa juventude está preparada ou não. O que me preocupa essencialmente, essa nossa geração vai ser a primeira geração que vai estar mais pobre que os pais. E isso é fruto do avanço do capitalismo. Porém, o capitalismo e os meios de comunicação deles são tão sofisticados que fazem as pessoas acreditarem que é culpa da esquerda. Um negócio inacreditável. Se a gente tem emprego, se a gente tem alguma oportunidade hoje no Brasil, é graças às políticas da esquerda, do governo Lula e do governo Dilma. Quem é jovem, da minha faixa de idade, de 30 anos para baixo, tem que pegar e pesquisar direito, saber o que era o Brasil nos anos 90, no início dos anos 2000, e ver o que é o Brasil hoje. Infelizmente, por políticas que nos ferram, a gente está sim empobrecendo. Porque uma escolha errada, um golpe na democracia, gera um prejuízo que dura gerações. Exemplo, reforma da Previdência, feita por Bolsonaro e apoiada por toda a direita. Isso nos tirou o direito de se aposentar. Só esse fato já seria suficiente para o Bolsonaro nunca mais pontuar numa pesquisa entre os jovens. Hoje, eu vou ter que trabalhar até os 65, 70 anos de carteira assinada para conseguir me aposentar. Pensa bem, graças ao Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. Tirou o direito da juventude de se aposentar. Valeu! Outras questões, né, que eu acho que a tua candidatura vai estar bastante engajada, né, diz respeito a como adequar a questão das melhores condições de trabalho, né, e aumento de produtividade. Como é que tu trabalhas esta equação? Já podemos entrar, que seria a próxima pergunta, né, a tua opinião sobre a escala 6x1, a defesa da escala 6x1, mas enfim, como equalizar esta balança? Direitos do trabalhador, que o trabalhador tenha a sua jornada de trabalho reduzida, que possa ter o espaço de lazer, que possa ter mais tempo para se atualizar, estudar, com a alegada queda de produtividade pelo setor patronal e pela economia, porque isso acaba contaminando muito o ideário geral, né? Às vezes eu vejo trabalhador com um argumento comprado de que, mas irei produzir menos, irei ganhar menos. Excelente a tua pergunta. Quando Getúlio Vargas dobrou o salário mínimo, a manchete no jornal era: o Brasil vai quebrar. Essa do Brasil vai quebrar, ela sempre vai quebrar, né? É com a aposentadoria, direito trabalhista, tudo quebra o Brasil. Exatamente. Quando foi criado o 13º salário, que vai seja quebrar. Direita, seja esquerda, todo mundo se aproveita no fim do ano, a manchete era: o Brasil vai quebrar. Aí chega a Constituição de 88 e diminui a jornada de trabalho de 48 para 44 horas. Vamos lá, de 88 para cá, o maquinário da nossa produção é o mesmo? Não é. A gente está com máquinas cada vez mais modernas, a produtividade ela subiu pelo avanço tecnológico, só que a jornada do peão, que nem eu, que trabalhava 44 horas semanais, continuava a mesma. Ou seja, desde 88, olha quanto a gente ganhou de produtividade pelos avanços tecnológicos. Portanto, não é só o patrão que tem que usufruir disso, botando a gente lá, lucrando em cima do nosso lombo, lucrando no maquinário, e aí a gente que é da classe trabalhadora não tem o direito de usufruir dos avanços tecnológicos. Essa é a realidade e essa é a discussão que tem que ser feita. O fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho sem redução de salário é, na verdade, um direito que é concedido a nós de usufruir também dos avanços tecnológicos. Esse é o futuro, porque se as máquinas estão dando mais produtividade, já precisam menos pessoas para trabalhar nessas mesmas máquinas. Portanto, o que eles querem é contratar cada vez menos gente e deixar a gente que é trabalhador, a gente que é pobre, a Deus dará.
Como é que tu vês assim, ó, o futuro, a evolução da discussão sobre a escala 6 por 1 neste momento e logo adiante? Chegaremos? Eu tenho muita convicção que a gente vai chegar, porque isso é uma pauta que tomou a sociedade brasileira, desde a esquerda, evidentemente, até os peão da direita. Era muito engraçado que eu estava no chão de fábrica, essa discussão já era corrente, e o pessoal dizia: Naiton, olha só, e agora, será que vai o fim da escala 6 por 1? Será que eles vão reduzir 4 horas da nossa jornada? Eu dizia: vai, e aí saía no noticiário: agora vai, e aí voltava. E o pessoal: Naiton, por que voltou? Aí eu falava: olha, tia, o teu senador lá do PL pediu uma audiência para ouvir os patrão, tadinho dos patrão, né? E aí, é isso. Eu vou mostrando para esse pessoal que tá louquinho para ter uma redução da jornada de trabalho, que se quer redução da jornada de trabalho, se quer mais direitos, vota na esquerda. Se quer gente subindo no teu lombo, se tu tem fetiche por ser dominado, vota na direita. E a falácia de que os trabalhadores teriam mais liberdade para negociar diretamente do patrão? Eu venho de mais de 15 anos de atuação sindical também, e eu sei a dificuldade da representação sindical negociar um acordo coletivo, negociar uma reposição salarial. Como é que fica este trabalhador nesse cenário utópico pintado por alguns, de que isto dará mais liberdade para o trabalhador, quando as representações dos trabalhadores se veem sempre quase que de mãos amarradas ou podendo fazer muito pouco nas mesas de negociações com o patronato? Perfeito, meu querido. Quero te dizer que todas essas discussões sobre o mundo do trabalho que são feitas no Congresso é o maior atestado de vagabundagem que a gente pode ter de um deputado. Porque tem um pessoal da direita que vem falar pelo trabalhador que eu tenho certeza que nunca pegou esse dedinho aqui e bateu um ponto. Como, por exemplo, aí falando da liberdade de negociação, a tal proposta deles de que o trabalhador tem que trabalhar por hora e aí ele tem a liberdade de decidir a sua jornada de trabalho. Essa gente é tão imbecil que não sabe que já existe esse regime de trabalho por hora dentro da CLT. Eu tenho anotação na minha carteira de trabalho por hora quando eu era terceirizado. E eu vou dizer para vocês, foi o pior emprego que eu já tive na vida, porque era toda vez uma surpresa. Tu recebia por hora, aí do nada, numa terça-feira, tu ficava sabendo que tinha uma folga na quarta. E aí tu trabalhava do sábado, da 1 da tarde às 9 da noite. Uma piada. E essa gente não sabe o que é trabalhar e vem com esse discurso moralista de coitado, como é que é, a esquerda não quer trabalhar. Não é. O que a gente quer é que todo mundo usufrua do seu trabalho, usufrua da riqueza, e isso envolve maior renda e mais tempo para passar com a família. Tu falaste, né, nessa questão da dificuldade do trabalhador, falaste na questão de horas e falaste quando era terceirizado. Como é que tu analisas o ciclo, a cadeia de fatos, privatizações, terceirizações, precarização, né? Efeito tanto neste trabalhador de relação de trabalho precarizada pela terceirização, quanto principalmente na prestação de serviço deste órgão então privatizado ou então terceirizado. Às vezes não acontece propriamente a privatização, né, mas a terceirização de serviços dentro do serviço público, que se reflete em precarização. Vamos começar pela questão da terceirização. Primeiro de tudo, um serviço que acontece no dia a dia numa repartição pública. Por que a gente vai contratar uma empresa privada de limpeza? É só para pegar e colocar lá um intermediário, amiguinho do prefeito, amiguinho do governador, que vai lucrar no lombo das trabalhadoras da limpeza. Essas trabalhadoras, se tivessem sido contratadas diretamente pelo órgão público, com certeza teriam mais direitos e mais dignidade. Então a terceirização é uma exploração em dose dupla. Agora vamos para a questão privada. No meio privado, a terceirização da atividade fim. Esse é um tema que é pouco discutido, mas que foi um verdadeiro libera geral, feito na reforma trabalhista do Michel Temer, aprovado e apoiado pelo Bolsonaro. Que é o seguinte, eu posso dizer que eu tenho essa fábrica de copo aqui, ó, sem produzir um único copo.
Eu contrato uma empresa que produz copo e ele vai colocar lá minha marca e eu vou dizer que eu sou um grande fabricante de copo. O que é o problema disso? Ao invés de ter só um patrão lucrando em cima do lombo do trabalhador, tem dois. É exploração em dose dupla. A terceirização da atividade fim é um escândalo que precisa ser revogado no Brasil. Tu quer ter uma fábrica de copo? Investe e constrói uma fábrica de copo. Não terceiriza. Esses dias eu vi caixa de supermercado terceirizado. Era uma empresa que contratava a caixa de supermercado e não era, o crachá não era do mercado. Pensa bem. Aconteceu comigo esses dias, eu estava na fila do caixa e a operadora conversando com a outra colega e, mas eu sou terceirizada, tu não é, ou seja, há uma diferença e a conversa ali era diferença de direitos ou de jornada, então, qualquer coisa assim. Isso é importante que eu vou citar aqui, é um estudo do DIEESE, que diz que o terceirizado, ele ganha em torno menos 24% do que a pessoa que é contratada diretamente pela empresa. O terceirizado tem o seu vínculo de trabalho 3 vezes menor a duração em média do que quem é contratado diretamente pelas empresas. Eu vou ser um lutador para acabar com essa farra da terceirização. E aí a gente pode falar sobre a privatização agora. Era onde eu queria chegar, né? Já que estávamos falando nessa área, eu quero as tuas opiniões então a respeito das privatizações e dos efeitos e do cenário que tínhamos, do cenário que temos, com as privatizações, né, das nossas companhias estaduais de água e de energia elétrica, Corsan e ACE. Perfeito. Quero dizer que eu me admiro ver o povo que diz que vai votar no Zuco reclamando da Corsan, da CE e dos pedágios. Porque é o seguinte, na hora de privatizar o serviço público, Zuco, Leite, toda essa turma andam todos bem agarradinhos. A única diferença é que o Leite ele come de garfo e faca e o Zuco come com as mãos, mas de resto eles votam a mesma agenda econômica e política. Quando o Zuco era deputado estadual, ele era a base do governo Leite, era assim que funcionava, tá? O Leite mandava, o Zuco votava. O Zuco votou a favor dos pedágios que humilham a população do Vale do Caí. O Zuco votou a favor da privatização da Corsan, que humilha gaúchos no estado inteiro. O Zuco votou a favor da privatização da CE por R$100 mil, e a gente viu que já deu até morte por irresponsabilidade dessas terceirizações mesmo da atividade fim na CE. Então essa gente tem uma agenda de morte e de empobrecimento e de humilhação do povo. Na hora de ferrar com o povo, Zuco e Leite, Leite e Zuco estão bem misturadinhos. Falaste aí, eu achei, não tinha ouvido ainda essa expressão, gostei muito, fulano come de garfo e faca, o outro come com as mãos. Eu venho de um período, peguei todo o processo de democratização, nasci em 64, peguei todo o processo de democratização do país, e dali em diante, pelo menos, ou pelo menos na superfície, todos comiam com garfo e faca. Se tinha uma relação amistosa, não vou dizer, alinhada muito menos, mas se tinha uma relação mais civilizada entre esquerda e direita, talvez até porque a esquerda naquela época não vestia as camisetas que, aliás, a direita de antigamente não vestia as camisetas que a direita de hoje usa. Como é que tu vês, então, esta questão, né, da polarização extrema e o que nós temos que fazer para que todos voltem a comer de garfo e faca? Cada um escolhe o que quiser, mas comam todos de garfo e faca. Perfeito. A grande questão é que a direita captura os trabalhadores pela subjetividade. Eu, às vezes, dou uma mapeada no que a direita está falando na internet e eu me surpreendo quando, por exemplo, um dos temas mais quentes desses dias era o seguinte, um vídeo dizendo prenda não tem bago. Todo mundo muito bravo que tinha uma mulher trans que ia disputar um concurso do CTG. E aí o pessoal fica se atendo a essas picuinhas, enquanto os caras vão lá e atolam eles com privatizações, com retirada de direitos, aí a vida deles piora e eles acham que está tudo certo. E aí essa questão do comer de garfo e faca, eu quero dizer que as redes sociais elas estão alimentando uma lógica muito triste,
muito perigosa e que a gente precisa discutir, inclusive, uma regulação disso. É muito importante. Porque é impressionante, tia. Eu sou um militante que uso muito as redes sociais, mas também eu ando bastante na rua. E muita gente que grita, que xinga, que faz toda aquela performance, quando cruza contigo na rua, é um gatinho. Então isso é impressionante. A rede social ela tem encorajado as pessoas a fazer coisas que elas não fariam no dia a dia porque elas sabem que se dariam mal. Então a gente precisa fazer essa discussão para começar a colocar uma civilidade. Porque é o seguinte, todo mundo tem o seu lado que é mais emocional, que pode brigar. Porém, se a pessoa não tem controle disso, o jeito é a gente ir formando um cordão sanitário, empurrando esse pessoal de volta para dentro do esgoto. Porque não é possível que tenham pessoas tão ruins, que não tenham vergonha nenhuma de falar as coisas que eles falam nas redes sociais. E aí é isso que eu digo. O pessoal fala sobre o teatro das tesouras, que era o PSDB e o PT. Na verdade, o verdadeiro teatro das tesouras é o bolsonarismo que come com as mãos e o bolsoleitismo que come de garfo e faca. Porque eles votam as mesmas coisas, eu repito isso 1000 vezes. Eu não acredito no que eles falam, eu acredito no que os políticos votam. Então é importante que se diga isso. Se eles votam a mesma coisa, a agenda deles é a mesma. Quando era PSDB e PT, era sempre um votando contra o outro. Era discussão na política e diferença de agenda econômica. Agora não. O PL vai lá, vota tudo bem quietinho com o Leite, é base do Leite até ontem, e aí depois vira contra e eles fingem que estão brigando. É um teatro. E o palhaço, nesse caso, é o povo. Tu já falaste, eu ia te perguntar qual era o que tu sugerias como enfrentamento dessa situação. Tu falaste, né, em construir esse cordão sanitário, né, para, enfim, tentar arrefecer os excessos do adversário. Mas e o diálogo? Existe condição de estabelecer diálogo? Tu, se eleito, vai para a Câmara Federal. Como que vai ser dentro da Câmara a capacidade de diálogo do Nayton Gama com outros parlamentares, inclusive de posicionamentos diferentes, inclusive de posições muito opostas? Como é que é o Nayton Gama do diálogo? Eu sou um cara do diálogo. Eu converso com muita gente, inclusive que pensa diferente. Até mesmo, eu nunca briguei por política, por exemplo, dentro dos meus espaços de trabalho, porque a gente tem que saber lidar com a diferença. A grande questão é que aí a gente está falando de pessoas com honra, que falam uma coisa e depois sustentam aquela coisa. Nosso grande problema, e aí volta a questão das redes sociais e o dia a dia, é que o pessoal faz um circo para um bando de desinformado, grita e depois não sustenta isso na rua, no dia a dia, nos seus espaços. Com esse tipo de gente, eu repito, é cordão sanitário, não tem outro jeito, porque são pessoas sem honra, sem valor, que não conseguem sustentar o mínimo. E eles são reflexos do líder deles, que é o Bolsonaro. Não tem coisa mais feia, mais nojenta do que o Bolsonaro fez na frente do Alexandre de Moraes. Gritava, era um leão, o brabão. Aí chega na frente dele... Só uma pergunta, o senhor quer ser meu vice? Então, chega na frente do Alexandre de Moraes, tu quer ser meu vice? Isso não é coisa de gente que se preze. E é essa característica que mais me irrita no bolsonarismo. É o cinismo. Se a gente fala uma coisa, e essa coisa eventualmente dá polêmica, que a gente sustente no osso. Agora, ficar correndo, se escondendo, negando, sendo cínico, isso não é coisa de gente que se preze. Uma coisa que vai estar muito em debate, né, já está, mas deve enfim, se acalorar esse debate, se tornar mais urgente na Câmara Federal durante a próxima legislatura, é a questão de regulação das redes sociais, o problema das big techs, e é algo que a gente vê assim, que o inimigo é muito grande, o inimigo está no exterior, né? Essas big techs estão lá, não respeitam a nossa legislação, não querem respeitar. Agora tivemos essa semana a questão do Discord, do vídeo que levou uma menina, uma adolescente a cometer suicídio, e a plataforma, bom, o Discord acho que é o extremo dessa esgotosfera
virtual toda, né? Mas a plataforma alegando que as lives, os vídeos são o seu grande produto, né? Esse vai ser um debate mais acalorado para a próxima legislatura. E como é que tu vês essa questão no sentido não apenas de combatê-la, mas de ser propositivo e apontar alguns possíveis caminhos? Essa conversa fiada de liberdade restrita é coisa de traidor da pátria. É coisa de gente que está importando valores que não são nossos, do nosso país. Liberdade restrita, tchê, é a liberação de que quem tem mais grana, quem tem mais poder, esmague quem tem menos poder. O mais forte esmagando o mais fraco. Não existe liberdade restrita. Se isso acontecesse, a gente sairia aqui e viveria a selvageria nas ruas. Então, é essa lógica que a gente tem que educar a população para compreender e entender que é necessário, sim, uma regulação das redes sociais. As Big Techs operam no Brasil, elas têm que cumprir as leis brasileiras. Quem defende lei estrangeira para a Big Tech, que saia do nosso país e pare de mamar dinheiro público, porque é uns mamador de dinheiro público, enganador do povo, que vão lá defender a liberdade restrita. Vão fazer isso nos Estados Unidos, vazem daqui, deixem aqui para quem ama o nosso país e quem ama o nosso povo e quer ordem nesse país. Bom, vamos dar o nosso tempo está se encaminhando para o final, aí vamos abordar alguma coisa que não falamos ainda, que é a questão tributária. Justiça tributária no país, o que devemos mudar completamente, quais seriam as mudanças estruturais nas quais tu acreditas, como implementá-las e que soluções projetar. Qual vai ser o posicionamento do Naiton, deputado federal, em relação a tudo que envolve a questão tributária, questão da taxação de grandes fortunas e outros aspectos? Veja, eu chego a ter pena de quem fala de imposto no governo Lula. Porque tu pega o Bolsonaro, ele mesmo, num podcast, assim, quando perguntaram o que tu fez de baixar imposto, a primeira coisa que veio na cabeça daquele inútil era: baixei imposto de jet ski, tá ok? Pelo amor de Deus, o presidente falando isso e vem os bolso-afetivo defender que ele baixou imposto, mas criem vergonha na cara. O que o governo Lula está fazendo, o que o Haddad está fazendo brilhantemente, é fazer uma reforma tributária corrigindo injustiças históricas do nosso país. Porque a gente tem que taxar a renda das pessoas e não o consumo. Por exemplo, esse copinho aqui, se ele custar R$10 e tiver 30% de imposto nele, isso custou mais caro para mim do que para um bilionário, porque a minha renda é menor, portanto eu estou pagando mais imposto nisso aqui percentual ao meu salário. A tributação sobre consumo ela é absolutamente injusta nesse aspecto, né? Justamente. Quem paga sempre imposto é o pobre, que paga ali, ó, no cofrinho, no copinho plástico de papel do cafezinho, o pobre está pagando o seu imposto, proporcionalmente muito em relação ao rico, para quem isso não toca nada e que não paga proporcionalmente aos seus ganhos jamais, a menos que seja um funcionário público ou um empregado de uma grande empresa que tem ali descontadinho em folha seu imposto de renda. E aí, sabe o que é engraçado? Que eu acho que chega a me dar pena, de verdade. Nesse caso, me dá pena. É que é o seguinte, essa campanha de construir a imagem que o Haddad era o Taxad, isso é coisa da galera que tem muita grana. Eles possuem os meios de comunicação e precisam construir essa imagem. Por quê? Porque eles precisam de um gado para defender o que é deles. E aí aparece essa turma antipetista, deslocada, que vem defender que a esquerda é imposto. A esquerda é justiça social e tributária. A esquerda defende que todo mundo pague a mesma quantia de imposto, e isso significa taxar a renda. Se todo mundo fosse a favor de taxar a renda, muitos dos problemas do nosso país, de arrecadação e de qualidade de vida, estariam resolvidos. Sabe quem está lá para impedir isso? A direita, os bolsonaristas, toda essa catrefa que é colocada lá, impulsionada pelos poderosos, pelos mega empresários. Naiton, voltando, falamos nisso no início da conversa, né? A tua candidatura vem com apoio, com engajamento, com a experiência do ex-deputado, ex-prefeito Tarcísio Zimmermann, aqui do nosso Vale dos Sinos.
Nessa troca que vocês vêm tendo, né? E tu és uma aposta não só dele, como de todo um setor do partido e todo um setor da sociedade, né? Por uma renovação na política. Ao mesmo tempo que se aposta nisso, o ex-deputado Tarcísio tem contribuído no sentido de dizer, Naiton, eu encaminhei, devia ter feito diferente tal coisa, não fiz, deu errado. Olha, vai por aqui, não vai por ali. Tem havido essa troca e o que tu destacaria como algo assim que tu aprendeste a não fazer dessa forma e fazer de outro, baseado na... Claro que sem contestar as atitudes, né? Mas caminhos, escolhas de caminhos. O que tem havido de troca e o que o ex-deputado Tarcísio tem injetado dessa experiência na tua candidatura? Eu quero contar 2 grandes ensinamentos que o Tarcísio me deu. Teve certa feita, quando eu era coordenador geral da campanha do Lula, no Vale do Caí, que eu fiz uma reunião que foi pequena, a primeira reunião de organização. E eu fiquei muito irritado, tia. E eu reclamei naquela reunião. O Tarcísio pediu a palavra e me disse o seguinte: a gente vai fazer a melhor reunião que tem com essa quantia de pessoas que tem aqui. Aquilo ali me tirou um peso imenso das costas. E na reunião seguinte, a gente reuniu mais de 100 pessoas numa atividade. E aí naquela atividade, eu toquei o terror. Que se o Bolsonaro se reelegesse, ia ser o fim do mundo, e que aí a gente ia estar ferrado mesmo. E aí eu dei todo um relato, que o cara é um vira-lata, é um traidor da pátria, é um golpista, é um corrupto. E aí, depois no fim, eu perguntei, Tarcísio, o que tu achou da minha fala? Ele falou, é correto, o Bolsonaro é tudo isso mesmo. Mas onde é que tu quis chegar com essa tua fala? E aí eu falei, mostrar para as pessoas a tragédia que vai ser a eleição do Bolsonaro. E ele me disse assim, Naiton, ninguém faz as coisas com medo. A gente defende a democracia, a justiça social, a gente defende a paz, o amor. Então, a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente vai sair para a rua porque a gente não tem vergonha de defender as coisas boas, não essa sem vergonhice que a direita vive defendendo sob um véu de moralismo. Esses foram os 2 grandes ensinamentos que ele me deu. E agora, durante essa caminhada, tia, sempre ele vem me dando um conselho. Naiton, calma mais aqui, firma mais o garrão ali, eu faria diferente isso. Então a gente sempre discute os nossos discursos, a gente conversa. Claro, a gente sempre diz, eu não sou uma cópia do Tarcísio e ele não é uma cópia minha. E é isso que dá graça na nossa campanha, é essa diversidade para construir um grande projeto corajoso, que realmente enfrente os privilégios. E eu digo, eu estou com uma agenda tão ousada que se eu me eleger nela, não tem outra possibilidade que não seguir ela religiosamente. Naiton, e nesse caso, o que tu poderia destacar para o teu eleitor no sentido de uma medida, né, de uma realização, de um feito que possa ser mensurado objetivamente, quantificado, dentro de um prazo, explicado como vai fazer? Tipo, olha, com 3 meses de mandato, vocês podem me cobrar tal postura, ou tal realização, ou tal encaminhamento, porque com 3 meses de mandato, sei lá, tu estabelece esse prazo. Isto estará em andamento e eu poderei prestar contas. Vou falar 1 ano de mandato e eu quero dizer uma coisa. Hoje, a política está muito distante das pessoas. Porque com essas malditas emendas parlamentares, o que acontece? Várias regiões, vários bairros grandes, eles viraram depósito de emenda parlamentar. O deputado vai lá, entrega um papelzinho e o trabalho está feito. O deputado não atua por aquelas regiões. Então, desde o primeiro dia de mandato, as pessoas vão ter um deputado extremamente presente na vida delas. Vocês vão viver me garantindo na luta e não na emenda parlamentar, como eu disse anteriormente. E aí eu quero te contar uma coisa muito legal que tem no nosso panfleto. O Tarcísio, ele fez uma frase que eu achei muito bonita. Como ele me conhece há muitos anos, ele falou, eu já vi o Naiton resolver coisas que muito deputado não resolveu. Eu já fiz muita luta, viu? E às vezes o pessoal me procurava depois de procurar um deputado que não tinha encaminhado o que eles precisavam. E eu fiz, seja via denúncia formalizada, seja via movimento de massa, seja via denúncia nas redes, as coisas andarem. Então é isso, eu quero me garantir na luta, e é por isso que a gente não vai usar emenda parlamentar. Se me acionar, eu vou ter que trabalhar, não tem atalho.
Naiton Gama, candidato a deputado federal pelo PT, trazendo assim essa proposta de renovação dos quadros partidários, de oxigenação, que é muito importante, e eu acho muito bacana quando a esquerda faz esta reflexão, né, de que precisa se renovar, precisa apostar em novas lideranças, construir e fortalecê-las. Desejamos sucesso na caminhada, agradecemos a participação e te deixo, então, uma mensagem final para os nossos internautas que estão nos acompanhando, né? Enfim, com este eleitor que está aí para ser conquistado pelo nosso candidato. Quero dizer para a nossa audiência que eu reconheço que a política anda muito distante das pessoas e eu sei bem o que faz as pessoas desacreditarem da política. Porque até ontem eu estava no chão de fábrica ouvindo colegas de trabalho com diferentes visões de mundo. E é desse caldo, dessa experiência que eu quero dizer para vocês que eu vou atuar muito firme para que vocês vejam que existe uma política próxima das pessoas que discutam o teu dia a dia e não coisas que não convêm, que não mudam em nada a tua vida e só te distraem daquilo que é o objetivo final, que é todo mundo viver melhor, com um teto sobre a cabeça, com comida no prato e com um emprego digno. Um abraço, tamo junto na boa luta. Muito obrigado, Naiton Gama, foi nosso convidado de hoje aqui no podcast Porto Alegre Oficial, gravado aqui nos estúdios da SZ Working, na Rua dos Andradas, 860, no coração do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou o jornalista Ludwig Larré e a gente se vê na próxima. Até lá.